Capítulo 9. O soltar. Para entender o porquê de soltar é preciso estudar alguns filósofos da história da humanidade. Soltar é uma coisa que vai na contramão do ego. É tudo que o ego não quer. Porém, se analisarmos detalhadamente algumas abordagens filosóficas, veremos que a ideia de soltar tem mais de 2.500 anos e sempre funcionou para quem a aplica. Desta forma, é muito interessante analisar o que os filósofos dizem a favor e contra. Nosso primeiro caso é Arthur Schopenhauer. O primeiro livro que analisaremos será Do Mundo como Vontade e Representação. O que esse título quer dizer? Exatamente, o mundo, como representação, é o espelho da vontade, no qual a vontade se reconhece a si mesma com uma clareza e uma precisão que vão gradualmente crescendo. Em termos simples, o que ele quer dizer é que a consciência-vontade cria a própria realidade. O mundo de uma determinada pessoa é criado pela forma que ela pensa e sente. É o colapso da função de onda. Evidentemente que ele está analisando apenas o colapso da função de onda de uma única pessoa. É preciso considerar que todos os seres colapsam ao mesmo tempo. Há uma interdependência e independência ao mesmo tempo. A realidade, representação do mundo, é o resultado desta interação contínua de vontades. Cada um faz escolhas que influem em todos os demais, mas ao mesmo tempo cada um é livre para colapsar o que quiser, livre-arbítrio. O resultado, representação do mundo, será o produto de todas as interações desta dimensão e das demais não visíveis. Quando ele fala que a clareza e precisão vão crescendo gradualmente, é o que se fala de expansão da consciência, que na prática é o aumento da complexidade da consciência. Isso acontece gradualmente na medida em que novas informações, livros, filmes, experiência de vida, etc., entram na consciência do ser. Quanto mais informação, mais complexidade existe. A vontade, que para ele é a mesma coisa que vontade de viver, tem de conviver com todas as demais vontades de viver. Disso, temos os conflitos inevitáveis quando as vontades de viver têm filosofias diferentes de vida. Num lugar em que todos soltaram, há uma harmonia natural entre todos. E tudo funciona perfeitamente. Porém, uma das formas de acrescentar informação é pelo atrito das vontades de viver ou dos mundos de representação de cada ser. De qualquer forma, todos saem ganhando porque a psique universal é acrescida de todas as informações acrescentadas pelas vontades de viver. Schopenhauer diz que a vontade por si mesma é inconsciente, uma simples tendência, mas que com o uso da vontade ela adquire consciência do seu querer e do objeto do querer. Na medida em que usamos a vontade e criamos a nossa realidade, forçosamente aumentamos a complexidade da nossa consciência. Se fizermos escolhas ruins e os resultados forem ruins, isso faz com que analisemos e tomemos outras decisões diferentes no futuro. Isso é o aprender pela dor. A vontade é eterna. É a própria essência do universo. A vida é vontade de viver. Portanto, a vontade nos ensinará o melhor caminho mais cedo ou mais tarde. E aqui entra o paradoxo. Quanto mais vontade, mais força se coloca para atingir o objetivo e menor o resultado. Essa força colocada inevitavelmente colidirá com outras forças maiores. É a lei do velho oeste. Sempre haverá um pistoleiro mais rápido. Sendo assim, a vontade não pode ser simplesmente cega em busca do que quer. Ela tem de raciocinar, pois a dor será inevitável se não fizer isso. Ele diz que a vontade quer o mundo e o que o mundo é já, que o mundo é representação da própria vontade, e que a vida é a representação da manifestação da vontade. Normalmente isso faz com que caiamos num loop em que só saímos por uma tremenda expansão da consciência. Normalmente fracassos, falências, doenças, dor, etc. Raramente pela alegria. Loop em programação de computadores é uma sequência de instruções que se repetem indefinidamente até que uma condição X seja alcançada. Então o programa sai do loop. Na vida isso significa repetir os mesmos erros muitas vezes, até aprender a fazer direito. O número de vezes é praticamente infinito, porém a dor mais cedo ou mais tarde impõe uma reflexão sobre a vida. Embora existam casos em que até a dor é insuficiente para provocar uma mudança, o ego pode ficar preso num loop do sistema de crenças e não muda de atitude. Neste caso, somente uma força externa é capaz de parar o loop. O soltar faz com que saíamos do loop. Não há necessidade de uma força externa para tirar do loop. A vontade, a força do raciocínio. Quando a pessoa quer porque quer e não consegue, surge a vontade de soltar.
Largar tudo e mudar de planeta é o que se ouve. Por instante surgiu na consciência a verdade sobre a situação e que a melhor opção seria estar no mundo, mas não ser do mundo. Equilíbrio entre a vontade e o soltar é a sabedoria. Outra citação. Soren Kierkegaard, Tratado de la Desesperación eu, hombre es una síntese de infinito y finito, de temporal y eterno de liberdade y necessidade, em resumo em una síntese. É essa la relación de dos términos. Desde este ponto de vista, eu e o todavia não existe. Para que se alcance a felicidade e nunca se chegue na desesperação é imperativo soltar tudo que impeça a felicidade. Quando o ego impõe seus interesses particulares, as coisas ficam difíceis e complicadas. E tudo parece impossível de ter solução. Toda a complexidade dos problemas é decorrente da não aceitação da simplicidade da fórmula da felicidade. A força da mente de uma pessoa focada é tremenda. Sua capacidade de realização é gigantesca tanto para o bem quanto para o mal. Quando essa energia é focada na destruição através de um ego que só quer conquistar e destruir civilizações, chega-se na beira do precipício total muitas vezes. Inúmeras vezes a humanidade escapou por um triz da barbárie absoluta. A questão aqui é que o oposto também é verdadeiro. Soltar pode conduzir à felicidade coletiva em pouco tempo, desde que se comece a soltar e a olhar o objetivo final com olhos de ver. Estes filósofos enxergaram o dilema do soltar ou não soltar. Escreveram de acordo com o conhecimento, visão de mundo e personalidade que tinham. A relação entre os termos citados acima implica numa relação da centelha divina consigo mesma e é por isso que o ego não existe. O ego é apenas uma capa de individualidade que cobre a centelha para que esta possa experienciar novas situações. E a forma perfeita de fazer essa experiência é soltar o ego e deixar a centelha assumir. Caso o objetivo seja ser feliz, não há outra opção que não seja soltar. Soltar é a coisa mais importante e mais poderosa que uma pessoa pode fazer para ter sucesso, realização, felicidade, prosperidade e tudo mais, porém devido à dissonância cognitiva, é muito difícil de se entender o que é o soltar. E por que seria tão difícil assim? Porque soltar é algo que vai contra o que o ego quer. Ego quer apegar-se, quer domínio, território. É o complexo R, o cérebro reptiliano. É o contrário do soltar. Quando se fala para ter desapego, para não pressionar, não forçar, não por ansiedade, de forma alguma, vocês poderiam ter a experiência prática disso. Que tal? Por exemplo, se você está olhando uma vitrine em uma loja, e o vendedor vem e põe pressão para que você entre e compre, qual? A sua reação? É de resistência. O universo é a mesma coisa. Toda vez que se força uma situação qualquer, há uma quebra do fluxo do universo. Este é como se fosse um rio. Ele corre numa direção, numa velocidade constante e continua. Qualquer coisa que vá contra isso, contra esse fluxo contínuo, gera problemas para quem está forçando uma solução, qualquer que seja ela, ou para conseguir alguma coisa. Portanto, isso seria algo a ser ensinado para as crianças de 3, 4 anos de idade. Algo para que elas, quando ficassem jovens, já tivessem esse conhecimento introjetado, e agisse desta forma. Naturalmente, sem ter que parar para pensar o que eu faço, como eu solto, o que significa isso, em que situação e agora. O que é soltar, o que é não soltar? Atentem-se que soltar não é não fazer nada na vida, como não trabalhar, não estudar, não arrumar emprego, ficar sem fazer nada. Para o ocidental é muito difícil este conceito. A pregação da não ação como a maior ação possível que um ser humano pode fazer. A não ação não é não fazer nada, pelo contrário, é fazer o máximo possível. Se você anda na velocidade do universo, você está fazendo o máximo possível. E não é o máximo que o ego quer. Ego não quer o que o universo quer. São diversos. Então existe um conflito total entre o ego e o fluxo do universo. O ego quer porque quer, na hora que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer, e isso vai contra tudo que o universo está propondo que seja o melhor para a pessoa. O melhor para a pessoa tem que ser visto em termos de milênios. Não é numa vida que se consegue a realização ou atingir o máximo. Precisa de muita introspecção e muito entendimento para que haja a prática e que haja a iluminação. E aí entra a questão da cocriação. Todo ser emanado, uma pedra, um vegetal, um animal, um ser humano, um anjo tem uma centelha divina dentro de si. Uma parte do todo, infinitesimal, mas uma parte. O próprio todo, dentro de cada coisa que existe.
Quem faz o colapso da função de onda é a centelha divina. Então, quando se fala que uma pessoa colapsou o que queria, foi a centelha divina dentro dela que colapsou, pois ela tem o poder de colapsar, o poder de fazer com que um elétron se comporte de determinada forma quando, por exemplo, no experimento da dupla fenda, o elétron responde à intenção do pesquisador. O pesquisador tem a centelha divina dentro de si. E o elétron também. O elétron também é divino. Da mesma forma que o ser que está fazendo a experiência com ele ou com o fóton, para se chegar neste nível de cocriação em larga escala, implica um grau maior de iluminação, de luz dentro do ser. É o ser, deixando a centelha divina atuar através dele. E o que seria deixar a centelha divina atuar através de si? É não pôr o ego na frente da centelha divina, é não impor o que o ego quer. O ego tem que sair de lado, tem que ceder seus interesses particulares para a centelha divina fazer o que é melhor para o ser. Quem manda em última instância é a centelha divina, é o todo. O ego é uma minúscula parte do todo. Tem o potencial latente do todo dentro de si, o potencial de elevar-se à frequência para ficar o mais perto possível em fase com o todo. Quanto mais em fase, mais poder criativo, mais cocriação o ser tem. E quanto mais iluminação, mais a capacidade de cocriar. Então o único caminho é a iluminação pessoal. Alertamos para a manipulação. É evidente que manipulando os fenômenos é possível conseguir resultados durante algum tempo, mas isso é uma manipulação que vai contra a benevolência do todo, e toda manipulação deste tipo tem consequências práticas inevitáveis. O karma tão falado é exatamente isso. Quando se agrega uma energia negativa por uma escolha consciente de se fazer algo negativo, isso mais cedo ou mais tarde tem que ser equacionado, resolvido, liberado com energia positiva, para compensar aquela energia negativa que foi criada. Como funciona o universo é algo extremamente complexo, porque o grau de complexidade do todo é infinito. Então, o entendimento de todas essas partes envolvidas, a interrelação, a simbiose de tudo isso, é algo extremamente complicado de se entender e de se explicar. Caímos naquela velha questão de quanto a pessoa quer saber, de como é realmente a realidade. Não só os fenômenos físicos do universo, mas o que está por trás destes fenômenos, as causas, os porquês, quando, como, onde, quem, porquê. Esse conhecimento, o entendimento disso, a aceitação disso vai eventualmente contra o que o ego quer. O ego não quer entender nada disso. Essa realidade não é o que o ego quer saber. Ego tem seus interesses particulares e pessoais. Algo que vá contra seus interesses como concepção metafísicas filosóficas que não coincidam com a vontade dele, ego, de conquistar, ter poder sobre coisas e seres não interessa. É por essa razão que fica tão difícil entender quando se explica o soltar. O Buda, Lao Tse há 2500 anos atrás, mais ou menos, gastaram a vida explicando que todo apego gera sofrimento, e todo soltar gera felicidade. E 2500 anos depois, em que situação estamos? Desses 7 bilhões de pessoas, quantos são capazes de soltar os resultados? De deixar acontecer o resultado que o todo quer, pura e simplesmente, e aceitar isso alegremente. Não é aceitar como uma maldição, um castigo eterno, um sofrimento, uma tragédia. Não é isso. Se for assim, esse sentimento não resulta em nada. E quando não há essa harmonia, inevitavelmente os problemas aparecem, não por culpa do todo, mas como consequência inevitável e direta da atitude da pessoa. Existe um fato concreto que é: estamos dentro do todo, como Jonas dentro da baleia. Estamos dentro do todo, imerso dentro dele. Com que podemos nos opor a isso? Não tem como nem forma de sair de dentro do todo. O todo é tudo que existe. Não tem limite, não tem fronteira, não tem borda, não tem para onde ir. É tudo que existe. Então, a aceitação deste simples fato é fundamental. Esse há uma realidade nua e crua. Por mais que a gente relute, esperneie, faça o que for para fugir desta realidade, é impossível. É uma luta inglória, é atrair sofrimento e mais sofrimento sem necessidade nenhuma, porque no universo não tem lugar para sofrimento. O sofrimento, na verdade, é uma tragédia, ele nunca deveria existir. Não há necessidade nenhum de sofrimento. O universo funciona pela alegria. Se tem alegria, tudo está indo bem. Se não tem, alguma coisa está muito errada e tem que ser consertada. O soltar é para facilitar entrar no fluxo. Quanto mais a pessoa forçar pagar uma dívida, mais dívida ela atrai, porque ela cai no efeito Zenão, paralisia do processo de manifestação.
Quando mais força a pessoa coloca, mais ela paralisa todo o fluxo que está andando. Sempre que se põe mais pressão ou ansiedade, menor é o resultado. E agora a ciência vem confirmar isso. Desapegar da dívida e trabalhar para ganhar e pagar a dívida. Não é por foco na dívida, é por foco na solução, por foco em ganhar, em resolver, e isso implica em trabalhar, estudar e ajudar. Tem que trabalhar muito, estudar muito e ajudar muito. Quanto que é isso? No máximo da capacidade da pessoa, é a regra. No máximo da pessoa. Por exemplo, uma formiga pode fazer o que pelo formigueiro? Leva a folha, carrega a pedra e volta, cava o túnel e ajuda a montar o formigueiro. Essa formiga está fazendo o máximo que ela pode. Todos os seres têm uma capacidade X de contribuir para o universo. E é isso que eles devem fazer. Quanto mais capacidade, mais produção se deve ter. Quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrado será a pessoa. Como que se usou este conhecimento, este recurso, esse dom? Quanto que a pessoa progrediu? Desapegar da dívida e trabalhar para ganhar e pagar a dívida. Não é por foco na dívida, é por foco na solução, por foco em ganhar, em resolver, e isso implica em trabalhar, estudar e ajudar. Tem que trabalhar muito, estudar muito e ajudar muito. Quanto que é isso? No máximo da capacidade da pessoa, é a regra. No máximo da pessoa. Por exemplo, uma formiga pode fazer o que pelo formigueiro? Leva a folha, carrega a pedra e volta, cava o túnel e ajuda a montar o formigueiro. Essa formiga está fazendo o máximo que ela pode. Todos os seres têm uma capacidade X de contribuir para o universo. E é isso que eles devem fazer. Quanto mais capacidade, mais produção se deve ter. Quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrado será a pessoa. Como que se usou este conhecimento, este recurso, esse dom? Quanto que a pessoa progrediu? Então a primeira coisa que a pessoa deve fazer é progredir, o máximo que ela puder na vida, usar todos os recursos mentais, emocionais, físicos, espirituais que ela tenha para o máximo de crescimento e evolução, expansão da consciência pessoal, que tudo se resolverá no devido tempo. Entrou esta cláusula complicada, no devido tempo. Pessoa diz, quero fazer um passe de mágica e tudo está resolvido. Eu comecei a soltar e quero que daqui a 5 minutos quero que tudo esteja resolvido. Não é assim que funciona, isso não é soltar. Soltar não é negócio, não é tática, não é jeitinho, não é manipulação. O soltar tem que ser genuíno, autêntico e sincero. O desapego tem que ser uma filosofia de vida, aquilo tem que estar impregnado na pessoa, desapego total e absoluto. É claro, esse é o grau máximo que se deve atingir. O Buda. É lá que se tem que chegar. Mas mesmo no meio do caminho, quanto mais a pessoa solta, mais iluminada a pessoa fica. Se ela solta a matéria, sobraria o quê? Sobraria a onda, energia. Se ela se desapega do lado material do universo, sobra mais energia para entrar na pessoa, e quanto mais energia, mais vibração alta, mais luz. Agir desta maneira simplificaria extremamente a vida de todas as pessoas. É claro que levará um tempo. Já estamos na versão recente da história e o apego continua praticamente total e absoluto. Traduzido na luta pela sobrevivência, no darwinismo pessoal e social, nas guerras, na escravidão, nas manipulações, na exploração. 1 bilhão pelo menos de pessoas ganhando até $2 por dia. Fome no mundo inteiro, etc. A lista é interminável. Tudo isso seria resolvido como um passe de mágica se uma parcela, uma porcentagem dos humanos soltasse. O impacto seria gigantesco no contexto geral. Isso porque uma pessoa que solta, a influência dela no entorno, quando os demais percebem que ela não tem apego e que, por isso ela está melhorando, está tendo prosperidade, é enorme. Pois é, quanto mais solta, mais prosperidade tem. Por uma simples atitude do todo. O todo não se deixa vencer em generosidade. Se você der 100, ele devolve 10 mil. Se você der 10 mil, ele te devolve 1 milhão. Se você der 1 milhão, ele te devolve 500 milhões e assim por diante, cada vez mais. Você pode fazer o máximo que você puder de ajuda aos demais, você vai receber mais ainda que isso. Não tem limite. Quanto mais fizer, mais recebe. Mas tem um detalhe, isso não pode ser feito como uma troca, um negócio. Isso é uma consequência natural da essência do ser, do todo. Ele é assim, então ele age assim. Outra coisa que pode parecer é que o soltar é um blá blá, blá sem sentido. No entanto, se o livro Ética Econômica das Religiões Mundiais, volume 1, Confucionismo e Taoísmo, de Max Weber,
for estudado, perceber-se a extrema importância econômica que tem o soltar. Este é um livro extraordinário, bem como toda a obra de Weber, indispensável para quem quer entender como o mundo funciona. Weber destaca o fato de que se Lao Tse tivesse explicado detalhadamente o conceito do soltar, seus ensinamentos não teriam chegado até nós. Esta é uma das razões do porquê o Tao Te Ching é difícil de ser entendido. Ele foi escrito desta forma para salvar a informação que contém. Naquela época, da mesma forma que agora, foi muito difícil de entenderem o que ele dizia. Graças a isso temos essa preciosidade para ler e meditar. Vejamos um trecho do livro de Weber sobre o encontro de Confúcio e Lao Tse. Tudo disso não é de nenhum proveito para a tua pessoa, ou seja, para alcançar a união mística com o princípio divino do Tão, a obtenção desta iluminação mística, Ming, pela qual todo o resto seria automaticamente concedido ao ser humano, representava para o fundador do confucionismo, se é que se pode concluir alguma coisa de suas declarações transmitidas pela tradição, objetivo pessoalmente inatingível e além dos limites de seu talento. Confúcio não acreditava que era possível ao ser humano chegar no ponto de soltar. Porém, ao longo da história temos muitos exemplos de humanos que conseguiram soltar vivendo dentro de qualquer sociedade. A sociedade, sistema econômico, época, lugar, cultura, etc. são indiferentes ao soltar. O soltar é uma atitude interna, invisível para os demais, mas perfeitamente quantificável em termos de resultados. Quando a pessoa está dentro do fluxo universal, o sentimento de realização pessoal é extremo e isso transparece em tudo o que faz. Evidentemente que isso tem tremendas implicações porque essa forma de ser resolve todos os problemas. É uma visão de mundo transformadora no mais profundo sentido. Nenhum problema pode pegar na pessoa que o solta. Insisto que basta fazer uma pequena experiência de soltar para que a pessoa sinta algo completamente diferente. Um novo colorido entrou na vida, uma harmonia com tudo o que existe, o sentimento oceânico de fluxo em paz e harmonia, o sentimento de que cada coisa que acontece tem um porquê e um propósito no mais alto nível de compreensão. Uma coisa é preciso ficar clara: não pode haver ressentimento. Quando se solta, o soltar é genuíno, sem nenhum ressentimento. Somente assim todos os benefícios do soltar serão sentidos. Os místicos verificaram que eles faziam mais, recebiam mais, faziam mais, recebiam mais. Aí eles, lógico, raciocinando, tiraram a conclusão que existia uma regra comportamental do todo que por mais que você faça, ele vai fazer mais em troca como consequência. Esta descrição nada mais é que a contabilidade universal, cósmica. Tudo que entra debita e tudo que sai credita. Quando o todo te dá uma coisa, você ficou devedor. Quando você ajuda os demais, você fez algo para o todo, saiu de você e você foi creditado. Quanto mais se ajuda, mais crédito você terá. O todo te ajudará e te favorecerá, te trazerá prosperidade, benesse, alegria. Novamente você ficará mais devedor e para pagar essa dívida, você deve ajudar. Não é necessário mais que isso. Quanto mais a pessoa ajudar, mais ela receberá. Não existe forma mais inteligente de ser do que isso. É o máximo produtividade pessoal, ajudar o máximo possível, porque aí você recebe mais ainda. Mas isso, como eu disse, não pode ser um negócio, não pode ser uma tática. Se isso vira uma atitude manipulativa, não vai funcionar. Tem que ser sentido e de coração. É assim que funciona o universo. Como todo está em tudo, ele também está na centelha divina que está dentro de cada ser. Então ele sabe a atitude do ser. Qual é a intenção do ser? Se o ser está tentando manipular o todo, ele sabe o que está acontecendo. Então ele para e espera o acontecimento. Lembramos que o todo não pode ser manipulado, ele é tudo que existe. A parte não pode manipular o todo. Como essa é a realidade nua e crua, a parte resolve esquecer que o todo existe e nega a existência e que funciona desta forma. É por isso que o ego faz de tudo para esquecer que o todo existe. Prefere ignorar questões como: de onde eu vim, o que estou fazendo e para onde eu vou. O ego pensa essas perguntas são desconfortáveis e deixa pra lá, é só o aqui e agora e quando acabar, acaba tudo e assim por diante. Bom, o todo não sumirá jamais, então quando a pessoa acorda na próxima dimensão, ela verá que toda essa tentativa de ignorar o todo não deu em nada, e tem que começar tudo de novo e ainda tem que considerar os débitos e créditos, por isso que leva milênios e milênios para evoluir, centenas de milênios para evoluir.
E cada existência é feroz, basta ver o que acontece neste planeta. Pelo menos 6.000 anos a história está documentada. Basta ver o que foi feito nestes 6.000 anos para ter ideia da resistência que existe a se aceitar a vontade do todo. Como os seres da luz são amorosos, então eles têm noção, têm compaixão e eles querem ajudar de todas as formas possíveis e imagináveis. Já os seres contra a luz acham que isso é uma fraqueza dos da luz, ter a emoção da amor, da compaixão, do amor incondicional. Eles acham que isso é uma coisa horrível, que é uma fraqueza porque o que vale é o poder, a força, o domínio, o controle. Só que o preço que se paga para forçar esse controle, manipulação, território, essa luta incessante por domínio, é imenso. O preço que se paga para vivenciar um pouco disso, preço, em todos os aspectos físicos, emocionais, mentais, espirituais, é indescritível o preço que se paga. É muito mais simples soltar tudo e fluir com o fluxo do todo. Como que eu sei se eu estou no fluxo do todo? O todo criou uma coisa chamada intuição para facilitar a vida dos seres. A intuição é um canal direto de ligação com o todo. A intuição flui pelas sinapses no cérebro e emerge na consciência da pessoa, com uma sensação boa se fizer tal coisa e uma sensação ruim se fizer outra coisa. O tempo todo esse canal da intuição está deixando passar informação para a pessoa nas decisões que ela está tomando ao longo da vida. Esse canal está aberto da parte do todo o tempo todo. Nunca ninguém está sem auxílio, orientação e sem intuição do que se deve fazer em qualquer situação que seja. Então, como que a pessoa não sente o que o todo está passando para ela? Só se houver muito ruído na informação, na transmissão. Só se o ego estiver contradizendo, opondo-se à vontade do todo. Se a pessoa disser que não quer ouvir intuição nenhuma, aí a pessoa cria uma resistência na informação que está entrando e esta informação pode ficar toda distorcida, ou então a pessoa cria uma racionalização para justificar uma atitude X. A racionalização é aquela argumentação que o ego é capaz de criar para distorcer a realidade, para criar motivos para agir de determinada forma contrária ao que a intuição está dizendo que seria melhor para aquele momento. Isso acontece porque o ego quer. Por que quer? O ego quer fazer a vontade dele e então ele arruma qualquer tipo de explicação, de motivo para se comportar daquela forma, por mais absurda que possa ser a racionalização. Se a pessoa está feliz é um sinal excelente de que ela está fluindo corretamente com o todo. Se ela está infeliz é um sinal de alerta para parar e pensar. Se tem alegria, a coisa está funcionando. Se não tem, tem algo errado. É simples. Se você está trabalhando num lugar em que aquilo te dá alegria, realização, crescimento, você se sente bem, gosta de ir pro lugar, gosta de estar lá, é produtivo, é harmonioso, todo mundo se dá bem. É lógico que está dando tudo certo e este é o caminho que o todo deseja e que está favorecendo. Se você vai num lugar que é uma competição desenfreada, digamos muitas vezes por causa de uma cadeira, você vai trabalhar. No escritório tem 200 pessoas no andar e que compete-se. Se sai, alguém pediu demissão, quantos ficam de olho na cadeira daquela pessoa que saiu porque é melhor que a cadeira dos demais? Então é uma luta para conseguir aquela cadeira, aquela mesa, aquele lugar, no andar, perto da janela e assim por diante. Isso, imagine com coisas simplórias, cadeira, mesa, imagine com as recompensas matérias. Esse nível de competição acontece dentro da família, irmão com irmão, entre os familiares, seja lá que nível relação for, só cria infelicidade. Se não houver desapego, todo mundo ajuda todo mundo. Não há competição por cadeira, mesa e seja lá o que for, é preciso soltar tudo isso, não depender de ter coisas ou conquistar coisas ou fazer tal coisa para ser feliz. A felicidade é uma consequência natural do soltar. Mas para soltar é preciso ter fé e vocês sabem, fé é aquela palavra que, digamos, o oposto do conhecimento. Fé é quando a gente não tem certeza, não conhece algo, então tem que ter fé, tem que acreditar sem ver, sem saber. Então você vai pro cartório e ele te dá um documento e está escrito dou fé e alguém assina, quer dizer, ele está dando a crença dele. Tem a assinatura de que aquele documento é válido, de que é uma verdade que está escrito. Isso é fé, é algo que não se tem, palpável, não se pode sentir. Se você tem conhecimento, vivência, você não tem mais fé, daí você sabe concretamente que é daquela forma. Então a fé no todo é quando não se tem conhecimento, não se tem uma vivência do todo, digamos. Na vida prática a pessoa não fez esse tipo de escolha de ajudar e ver a reação que houve para ela. E ocorre que se ajudou recebeu mais.
Qualquer pessoa que tenha feito essa experiência sabe que o todo é absolutamente real. Qualquer pessoa que estudar a fundo as leis cósmicas que regem o universo também chegará nesta conclusão se não tiver resistência a isso, resistência antecipada. O fato de existir a energia, o vácuo quântico de onde tudo emerge neste universo e todas as leis físicas decorrentes disso, provam que existe uma inteligência dirigindo o universo inteiro, e uma inteligência benevolente compassiva porque tudo funciona para ficar bem, próspero, saudável, alegre e feliz. Isso é o normal. O normal no universo é ter crescimento e evolução. O contrário disso seria a ausência de qualquer ser como o todo, ou pior ainda, se houvesse um ser negativo que controlasse tudo, então um ser com o ego como o das criaturas. Um ser extremamente poderoso com o ego das criaturas, o que ele faria? Com o complexo reptiliano poderoso? Esse seria invadir, escravizar, torturar, etc. Vocês veem que o universo não é desta forma. O universo é um lugar benevolente. Um lugar de amor, de alegria e felicidade. Porém, existem lugares no universo em que a regra, a vivência das pessoas não é essa, mas isso é decorrência da resistência que as pessoas estão colocando à vontade do todo. Por exemplo, a quantidade de alimento produzida no planeta Terra é muito superior à necessidade atual dos 7 bilhões. Produz-se hoje muito mais que a necessidade, por isso que de vez em quando vocês veem as notícias de que foram eliminados milhares aves de plantação, de leite jogado no rio, etc. Porque tem-se excesso de produção, então não existe falta de comida. As questões são outras, não existe recursos num plante como este para uma população deste tamanho, não existe. Mas se existe uma carência deste tamanho com 1 bilhão, nesta situação, é porque a regra do todo não está sendo seguida. É simples. Significa que a regra do todo para a maioria não interessa. Porque senão tudo seria diferente, e tudo pode ser diferente, e tudo pode ser resolvido, e pior é que pode ser resolvido facilmente com uma expansão de consciência, uma transformação de consciência, vendo a vida de outra forma, aceitando a existência do todo como todo pensa, como todo age e deixando o todo conduzir tudo o que acontece, deixando a centelha que está dentro de cada um agir. Então, se não houver interesse particular em forçar determinada situação, isto é, se a pessoa soltarem mais uma, e sem soltarem, e 10 mil pessoas soltarem, 500 mil soltarem e assim por diante, o mundo mudaria num instante, como um passe de mágica. Será que isso é delírio? É sonho? Isso nunca foi feito? Pelo contrário, Martin Luther King fez exatamente isso. Quando havia segregação racial nos ônibus em Atlanta, por exemplo, os negros ficavam na parte de trás, os brancos na frente. O que ele propôs? Ninguém toma mais o ônibus, deixa o ônibus ir embora vazio e nós vamos a pé, solta os ônibus. Solta. Andar de ônibus segregado, vamos a pé. E o que aconteceu? Acabou a segregação. Aí hoje nós temos o Dia Nacional. Martin Luther King. Em qualquer situação que esta regra for aplicada, ela funcionará. Qualquer situação. Mas isso tem que ser de dentro, tem que ser uma coisa sentida pela pessoa, não pode ser uma técnica nem uma tática. Porque senão não funcionará e aí sabe o que acontece? A pessoa começa a reclamar porque ela soltou, e se tem alguma carência qualquer, o que acontece na prática? Reclamação. Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho emprego porque eu ganho assim ou ganho assado e aconteceu isso, aquilo e assim por diante. Isso significa que ninguém soltou nada. Quando as pessoas reclamam, elas não estão soltando nada. Eu não tenho uma casa de tantos metros quadrados. Esse pessoa soltou ter casa? Não. Claro que não. Porque ela está reclamando que ela não tem casa, ou não tem carro, ou não tem apte, ou não tem fazenda. Se reclamar é porque tem apego, é simples. E se tem apego, tem sofrimento. Simplesmente pelo cérebro reptiliano, é o que acontece. A pessoa ganha, compra uma casa grande e aí tem casa melhor que a dela, aí luta mais e compra uma casa maior ainda. Mas tem uns vizinhos que têm uma casa maior que esta. Aí ele trabalha mais e compra uma casa igual à do vizinho. Aí descobre que tem uma pessoa que tem uma casa no Havaí que a porta vale 4 milhões, tem que ter uma casa desta também e aí descobre que tem casa de 65 milhões de dólares e assim por diante. E tem um iate de tantos pés, precisa ter um maior, estaciona o barco na marina e vê que tem um barco de 500 milhões de dólares, um iate e aí o que faz? Vai e compra um iate de 500 milhões. Acompanhem as notícias, verão que todo dia acontece isso.
Mas aí tem que contratar um estaleiro para fazer um barco, um iate maior que isso, porque o primeiro do mundo está sendo acompanhando pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto quer virar o quinto quer virar o quarto, o terceiro quer virar o segundo. E o segundo está desesperadamente tentando ter um barco maior que o barco do primeiro. Quando isso acontecer, o primeiro se sentirá arrasado, inferiorizado e acabado e com a autoestima péssima. Então ele precisa conquistar de novo o primeiro lugar e assim vai, e adivinhem, isso é o tempo todo no mundo inteiro. Desta forma, e é por isso que fica difícil, quando na verdade existem recursos para todas as pessoas serem felizes, todas terem tudo o que precisam para ter uma vida digna, humanamente digna, para poderem crescer, evoluir, serem felizes, expandir o máximo possível. Isso seria um planeta avançado. E qual a diferença de um planeta primitivo para um planeta avançado? É só essa. Num planeta avançado não existe essa competição feroz para passar os demais para trás, não existe o predomínio do cérebro reptiliano do controle, do território, de se impor, de devorar o gnu. Como vocês podem assistir na TV, como que os 20 crocodilos comem um gnu. E isso é a forma mais civilizada que os crocodilos têm de fazer a coisa, aquilo. Não é uma barbárie, aquilo é a forma mais sensata, organizada dos crocodilos se alimentarem. Imagina quando os crocodilos ficam nervosos, competitivos, que aqui eles estão colaborativos. Para que a questão seja resolvida é preciso transcender esse cérebro reptiliano que está dentro de cada ser humano. É preciso subir no status cerebral para chegar no neocórtex, onde é possível haver compaixão, onde é possível soltar tudo o que existe, porque quando se solta tudo aí a pessoa recebe aquilo que ela precisa. É muito difícil uma pessoa sozinha. O que ela pensa quando ela tenta fazer isso? Soltar? Ela é passada para trás pelo entorno dela. Então uma pessoa dentro da empresa fazendo isso, todo mundo competindo, ela se sente o quê? Totalmente fora do contexto, ela não vê vantagem nenhuma, não vê resultado em agir desta forma. Por quê? Porque ela sozinha soltando e o resto competindo. Claro, é uma situação que a pessoa continua e os demais claro, aí é difícil. Por isso que para a pessoa soltar ela tem que deixar a centelha divina assumir, porque só pelo ego não funcionará. Se a pessoa solta e o entorno todo é contra e levará vantagem nisso, se ela não está centrada com a centelha, ela se sente completamente abandonada, não vê resultado, acho que essa coisa não funciona, se sente horrível, porque ela não vê resultados. Agora se ela está centrada aí, está deixando a centelha fazer isso, então ela sabe que apesar dos demais estarem levando vantagem passando para trás, achando que ela é uma tonta, boba, otária, não importa. Se a pessoa deixou a centelha assumir, não está mais preocupada se o entorno acha que é um otário, entendem? Não importa. A pessoa soltou tudo que existe, soltou. Entorno, não há mais busca de aprovação dos demais, aí a pessoa está livre. Isso é ser livre, não importa, você pode fazer e te passam para trás, você continua fazendo e de novo, não importa. É irrelevante. Se houve centramento com a centelha, porque a centelha não está preocupada com esse tipo de coisa, a centelha é o todo. O todo dá, o todo criou o universo e é tudo que existe. Abastece todo mundo, criou as pessoas, emana os seres o tempo todo, cria um entorno favorável para que os seres progridam como o nível do oxigênio do planeta Terra sendo mantido por 1 bilhão de anos, estável para que possa haver a vida. Leiam os livros sobre Gaia. O todo faz isso o tempo todo. Se ele parasse de colapsar a função de onda, o universo inteiro desapareceria. Porque o universo é uma emanação dele. Ele sustenta o universo, sustenta com a intenção dele, com a vontade dele o tempo todo, então não está preocupado se acham isso ou aquilo. Como é amor incondicional, ele continua fazendo até que um dia a pessoa, as pessoas ou as civilizações entendem a verdade e resolvam mudar. A eternidade é longa, então o todo não está sofrendo. Quem sofre, infelizmente, é a pessoa que está opondo resistência e esse sofrimento pode durar muito tempo, até que a pessoa resolve soltar, porque não tem outro caminho, lá na frente. Põe milênios nisso, mais cedo ou mais tarde a pessoa solta. Porque na medida do que ela resiste ela evolui, é uma lei natural, normal. Você evoluiu na forma, na consciência e aquele caminho está gravado dentro da sua energia, dos 7 corpos, está gravado se você evoluiu por um caminho, por outro ou por outro. Se você estanca e começa a regredir, você desce pelo mesmo caminho. Quem foi por aqui volta por aqui, quem foi por lá volta por lá.
e volta na forma também. Regride na forma, a consciência impacta, mas regrida na forma. Até virar o quê? Pura consciência. Sem forma. E aí? Consciente é uma situação extremamente desagradável. Bom, isso não leva muito tempo para acontecer, mas o caminho da volta é muito desconfortável, porque é consciente. Um ser que está evoluindo na consciência, quando ele está subindo, não tem nenhum problema. Uma formiga, ela tem consciência do estado dela. Evolucionário de formiga, então para ela tá tudo certo, porque ela pensa como formiga, sente como formiga, tem instinto de formiga e está tudo ok. Não tem nenhum problema, ela constrói o formigueiro, colabora com todo mundo, que é o instinto coletivo que ela tem, está tudo certo. De vez em quando pode acontecer que passe um trator em cima do formigueiro e arrase tudo, isso seria um apocalipse. Para as formigas, o fim do mundo, morreriam milhões e milhões de formigas e começa tudo de novo. A formiga nasce de novo. E tudo bem, vamos em frente, morreu formiga, voltou formiga. A consciência está perfeita, ela não tem uma voz de questionamento existencial, porque é formiga. Isso vai acontecendo ao longo da evolução, vai passar por inseto, por um animal qualquer, uma leoa, uma zebra e está tudo certo. Tubarão é tubarão. Está tudo ok. O tubarão tem consciência de tubarão. Claro que cada tubarão é diferente dos demais, cada animal é diferente dos demais, eles têm uma personalidade de acordo com cada centelha que está dentro deles e do ego que está cobrindo. Claro que tem leões e leões, vocês podem procurar o vídeo daqueles 2 rapazes que criaram aquela leoa que foi solta na África. Um ano depois eles a reencontraram e vocês podem olhar a reação que a leoa teve. Um ano, um animal irracional, selvagem, feroz, etc. Um ano depois eles a reencontraram. Veja a reação que ela teve aos ver os dois. Portanto, existem leões e leões. Eles também têm cada um sua particularidade, vão evoluindo, mas no estágio de leões pensam coletivamente como leões e assim vai. Agora imagina que chegou no ser humano e depois ele resolveu parar, puxou o freio de mão, estancou e começou a voltar, começa a ser do contra, ele volta e volta no estado, formato animal, mas com consciência. É muito complicado isso, porque quando ele voltar como leão, ele vai se sentir confortável porque tem muito poder, mas se voltar zebra, aí a coisa já fica um tanto quanto difícil. E se voltar para ser um inseto, com a consciência que teria que tem hoje, com toda a sofisticação, refinamento intelectual, imagine sistema nervoso central de humano no corpo de um inseto, é difícil, é muito difícil, e essa é a realidade de como são as coisas, como é o universo, evolui e involui. Se a pessoa resiste por muito tempo, o todo é muito benevolente, então essa volta demora muito tempo, a pessoa tem inúmeras oportunidades de parar. Com a resistência, isso leva muito tempo para acontecer, mas tem pessoas que resistem, que são contra porque são contra. Filosoficamente, seja lá a razão que for, continua sendo do contra. Mesmo sabendo que tudo funciona dessa forma, que é assim, e isso não é nenhum castigo. O todo é benevolente, não faz tortura, ele só ajuda. Todo não pode deixar de ser o todo. É claro, é o óbvio. Todo não pode deixar de ser quem ele é, então se você contraria o que ele é, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada, pensa bem nisso. Ele não pode fazer nada, como ele vai contrariar o que ele é? O todo é para evoluir, tudo evolui, alegria, felicidade, prosperidade. Se a pessoa por livre e espontânea vontade resolve, não quero mais nada disso, a pessoa começa a voltar, não é que o todo está castigando, o todo está tentando fazer a pessoa parar de voltar e voltar a crescer. O todo está horrorizado de assistir um desastre que acontecerá lá na frente. Mas o que ele vai fazer? Ele não pode ser quem ele não é. Ele é. Não tem jeito de ele virar outra coisa. Ele só pode ajudar. Talvez você já tenha tido a experiência de tentar ajudar uma pessoa de todas as formas e a pessoa resiste à ajuda que você está dando. Quem já cuidou de filhos sabe como é difícil mostrar um caminho, dizer é por aqui e a pessoa vai por aqui. Não, mas eu quero fazer aqui, é aqui, não é aqui. E muitas vezes você vai escutar a frase, eu não pedi pra nascer, ponto. É fatal isso, eu não pedi pra nascer, é essa a atitude, entende? Se um filho fala isso para um pai, eu não pedi para nascer, quer dizer, olha o que você fez comigo, é a atitude do ser em relação ao todo. O pai na verdade está no lugar do todo nesta situação. Mas é a mesma coisa que a pessoa que está se opondo ao todo está fazendo.
É como se você falasse: eu não pedi para nascer, eu não pedi para você me criar, e eu não gostei, eu sou contra e eu não vou fazer o que você quer. E é isso que acontece. E o que um pai pode fazer? O pai humano pode até espancar um filho, mas o todo não espanca, o todo é impossível de ter pensamento e sentimentos humanos. É o que está escrito: os meus pensamentos não são os mesmos que os seus pensamentos. Formiga pensa como formiga, homem como homem e o todo pensa como todo. A distância é incomensurável. Como que uma formiga pode avaliar o entorno onde ela está? Ela simplesmente vivencia aquilo e pronto, não tem a menor noção. O humano já tem uma capacidade grande de consciência. Mas se ele não deixa a centelha divina atuar, ele também está agindo de uma maneira bem limitada, porque é a centelha que faz a expansão. Essa fusão com a centelha é que permite a expansão para entender a metafísica do universo. As leis são claríssimas, mas se é o ego analisando para o ego é como se fosse grego, não entende nada, como que não está entendendo nada? Se a coisa está sendo explicada o mais claro possível e N vezes e repetidas vezes e de diferentes maneiras para facilitar o entendimento e ainda não está conseguindo entender? Isso só é possível quando não é a centelha, porque senão é a centelha falando com a centelha, o todo falando com ele mesmo. Entraram em fase, não tem problema nenhum de entendimento. Mas se é um ego falando com uma centelha, aí fica difícil. Imagina ego com ego, aí é guerra. Vocês veem o que acontece com história do planeta. Ego com ego, poder com poder, território com território. Vocês sabem que quando tem 30 chimpanzés, eles controlam quilômetros quadrados na floresta, tem um bando aqui e outro ali. E quando esses bandos migram e encostam no território do outro, a coisa é feroz, feroz. Os chimpanzés são capazes de crueldades imensas. 30 elementos x 30 elementos numa floresta gigante e eles se esbarrarem é morte. E como o chimpanzé já tem uma capacidade de raciocínio grande, eles são capazes de atuar em grupo, de ter estratégia de combate, de cilada, de atacar por vários ângulos, por vários lados, para forçar o outro a vir para cá e ficam esperando aqui. Você não nota diferença quase nenhum quando um grupo de chimpanzés arma uma estratégia militar do que os humanos fazem nas guerras, invasões, etc. É praticamente a mesma coisa, quer dizer, só tem cérebro reptiliano atuando, não tem neocórtex, a similitude é extrema. Por causa disso, os chimpanzés são puro cérebro reptiliano. Pouquinho mais de emoção, uma camada de emoção por cima. Mas é só um sistema límbico por cima, só para ter um grupo que ainda os 30 não se matem entre eles. São capazes de conviver. Reproduzir cuida dos outros, as fêmeas cuidam dos filhotes, aquele bando consegue progredir, mas se esbarram nos 30 é inevitável. Por quê? São conduzidos pelo cérebro reptiliano, o ego de cada chimpanzé. É extremamente elucidativo estudar a vida animal, porque é facilmente perceptível o comportamento do ego humano nestas situações. Como que a gente pode esperar que um chimpanzé solte? Solta. Sem dominar ninguém, não põe pressão para esperar. A vez dele, tem floresta para todo mundo, trata bem os outros. Se encontrar alguém do outro bando, trata bem, divide, harmonia, paz. Quando viram humanos é perfeitamente possível, porque daí eles têm esse grau de racionalidade que os humanos têm. É uma coisa lógica, racional, mas não precisa ser dessa forma. Você tem uma produção de leite gigantesca, não há necessidade, é um absurdo jogar isso tudo no rio ou no lixo. Ah, mas é claro, aí já sei as argumentações contrárias ao que eu estou falando. Todas as leis econômicas que regem tudo isso. Então, portanto, não dá para fazer diferente, nós temos que jogar o leite no lixo. Só que essas leis, são leis de quê? É óbvio que são leis do cérebro reptiliano. É o darwinismo social, é o poder, a preservação do mais forte, o mais esperto, o mais inteligente, o mais adaptável, tudo que o Darwin falou. Então isso justificou, deu toda a teoria para se justificar. O darwinismo social, uma raça sobrepuja a outra, uma raça escraviza, outra elimina outra, genocídios todos e assim por diante. Isso tudo poderia ser resolvido facilmente com a aceitação da centelha, mas vocês sabem que basta pesquisar um pouco para ver, descobrirem que o conceito da centelha divina é ponto da discórdia. Se você quer uma coisa que seja um problema para a humanidade aceitar, é a centelha divina. É muito difícil encontrar uma pessoa que aceite isso, é muito difícil. É que haja conformidade com isso. Quanto maior poder houver, menor aceitação da existência da centelha divina. Isso
Fica parecendo um conceito esotérico daqueles, tipo a coisa mais. Viagem na maionese, pior que extraterrestre, pior que extraterrestre. É falar na centelha divina, porque extraterrestre está tendo dentro da coisa das espécies pode nascer num outro planeta, então eles. Lá e nos aqui e se eles vierem aqui problema deles, então continua. Tudo igual. O fato de se aceitar extraterrestre não vai trazer grandes modificações para uma civilização igual à nossa. É como se um bando de chimpanzés que fica sabendo que tem um outro bando de chimpanzés aqui na floresta. Então tem um povo no planeta X e um outro povo no planeta Y. E daí? Está tudo certo. Mas se chegarem aqui perto, problema, o que acontecerá? Vamos supor que daqui a uns anos os humanos se estabelecem em Marte, viver lá, nascer lá onde tem os marcianos, então depois de 2, 3, 4 gerações, o povo que está lá, ele se julga o que? Marciano. Ele não é terrestre, o tataravô dele era terrestre. Mas agora ele é marciano, e os interesses de Marte em primeiro lugar. Ele sabe que tem um povo lá que dizem que a origem dele lá era terrestre, e os terráqueos vão pensar o quê? Os irmãos de Marte não, Marte já é um outro povo, e aí inevitavelmente, com o andar da carruagem os conflitos planetários começam a acontecer e quanto mais planeta habitável tiver, mais conflito haverá e guerra entre os planetas. Porque o conceito disso não mudou nada. É como o bando de um lado do planeta Terra, uma raça, uma cor, outra cor, e assim por diante. Não muda coisa nenhuma, portanto, pode ter extraterrestre tanto igual aos humanos quanto não, sem nenhum problema. Portanto, não é muito estranho que os humanos fiquem preocupados com a invasão de extraterrestres como nos filmes, eles vêm nas naves, invadem, e colonizam, e escravizam, etc. Principalmente no formato reptiliano, várias séries, não é à toa. Por quê? Se tem esse tipo de conceito do darwinismo social, tanto faz nascer num planeta como no outro vai ser um ser com cérebro reptiliano, e assim os daqui querem dominar os daqui, e os de lá querem dominar aqui com armamento com capacidade tecnológica vem aqui, domina aqui, é por isso que os humanos têm medo de extraterrestre. E na verdade é absolutamente coerente isso. Porque é a mesma coisa que estar com medo do povo do outro lado da montanha. Nosso território é da montanha para cá, o do outro povo da montanha para lá. Então a gente vai lá e extermina ou eles vêm aqui e nos exterminam. É o que aconteceu na história da humanidade o tempo todo. O avanço seria pensar aquele marciano tem uma centelha divina dentro de si e eu também tenho, então somos irmãos. Aquela marciano é meu irmão e sou dele e o marciano pensar a mesma coisa, pronto. Aí nós teríamos paz planetária. Mas se não houver esse conceito da centelha divina é mais um povo, se é de outro planeta, é irrelevante. Daqui a um tempo quando a humanidade se acostumar, vamos supor, for a Marte e o tempo tiver passado, já existir colônias, etc. Cada vez mais comum, normal, as pessoas aceitarem que tem gente em outro planeta, já que haveria humanos em Marte e assim vai. Vamos supor outro planeta, outro planeta, outro planeta. O único avanço real é a situação da centelha divina, aí sim, houve evolução, senão as guerras terrestres passarão a ser guerras interplanetárias, inevitável, porque o conceito de eles contra nós, ou nós contra eles permanece. A única maneira de evoluir, mudar, é a aceitação de que a centelha divina está dentro de cada pessoa, de todos os seres que existem e a centelha é o próprio todo. Então não tem sentido o todo lutar contra o todo, daí pode haver paz, mas isso é um salto gigantesco e é por isso que demora. Vamos voltar um pouco. Aquela pessoa que está tentando soltar e que estão levando vantagem em cima dela, o que ela tem que fazer? Ela tem que centrar, criar e acessar a ligação direta que ela tem com o todo. Unificação e iluminação. Aí ela não terá essa resposta emocional de achar que está sendo passada para trás por todo mundo, que está sendo um otário. A única maneira é esta. Só pelo ego não existe solução para o problema, porque na medida que você soltar, os demais que estão nesta forma de ver atual da humanidade não soltaram e vão tomar posse daquilo que você soltar, com certeza. Quanto mais desapego você tiver, mais otário você será. Não se pode ter nenhuma visão romântica da vida sobre isso. É a mesma coisa do colapso da função de onda. Achar que, porque eu descobri a mecânica quântica, a fórmula de Schrödinger, que agora vou colapsar tudo que eu quero na vida, isso é ilusório. É visão romântica da vida. Isso não existe, e todo mundo que tentou
fazer isso, já viu que não é dessa forma que acontece. Não adianta querer colapsar com o ego, quem colapsa é a centelha divina, isso tem que ficar absolutamente claro. Pois é, mas daí temos a seguinte situação: conhecimento. Dá trabalho, dá muito trabalho de obter, biblioteca tem milhares de livros e ler e pesquisar milhares e milhares de livros dá um trabalho insano, um tempo insano e desgaste insano, décadas e décadas de vida, só laboratório e laboratório como os alquimistas, laboratório, o tempo todo para se chegar ao conhecimento e chega e qualquer um chega se tiver o mesmo trabalho, a mesma determinação e mesma dedicação. O que comentam comigo de vez em quando? No DVD uma hipótese, um exemplo 18 minutos 1 hora e 32 minutos 15 segundos você fala assim. A pessoa só vê um pedacinho de um DVD e tem 70 DVDs até hoje, e a partir de hoje tem 71, a maioria de 3 horas e uns 15 de 2 horas, tem mais alguns de 2 horas, mas é de 2 a 3 horas cada um, e tem 70. A complexidade do universo é gigantesca, então não dá para passar tudo em 70 DVDs, não dá nem uma biblioteca de 100 mil volumes, também não dá. Registros acásticos é um negócio gigantesco. Então passa-se pedaço por pedaço, assunto tal, e assunto tal, 3.000 peças, um quebra-cabeça. Quebra-cabeça do universo, como que eu vou passar o conhecimento se não for um vídeo de 2 horas, de 3 horas, outro vídeo, linearmente. Linear uma coisa por vez. Então tem 70 e ainda não terminou. Os 70 DVDs dão uma excelente ideia de como que a coisa funciona na parte prática. Então quando a pessoa fala no DVD 18 minuto 33, você falou assim, mas aquilo é complementar ao DVD 58 minuto 12. Uma coisa está junto da outra e são pedaços do quebra-cabeça e outro pedaço e assim por diante. Então se a pessoa não assistiu os 70, é claro, dá trabalho, é muito tempo, tem que gastar muito tempo, tem que parar, tem que dar stop e ver o que ele quer dizer, tem que pensar, tem que pesquisar, tem que entrar na internet, tem que entrar no site de pesquisa, achar livro e ler. Entendi, vamos em frente. É assim que se progride. Então os 70 DVDs passam uma mensagem, então se olhar só um pedacinho é uma visão distorcida da realidade ou incompleta da realidade. Então quando se fala colapso da função de onda tem que se ter muito em mente, porque tem um DVD que eu falo o tempo todo de budismo, taoísmo e zen, não dá para deixar de lado esse DVD, não dá. Esse DVD é crucial, é fundamental para se entender como funciona o universo, como é prosperidade, vendas, ganhar dinheiro e etc. É claro que lá no início tem que explicar o colapso da função de onda, porque há poucos anos atrás mecânica quântica era uma coisa falada por quantas pessoas no planeta Terra? Em 1927, 1935, tinha quantas pessoas que entendiam de mecânica quântica no mundo? 6, 7, 8, 10. Tem os técnicos que aplicam a fórmula, mas o que entendiam? Os que criaram a fórmula, quantos tinham? Isso 50, 60, 70, 80 anos depois, continuavam a mesma coisa. Então é preciso explicar o que significa a filosofia que está por trás, a teologia que está por trás da mecânica quântica, porque senão fica só nos fenômenos. Como Niels Bohr falou, ele foi claro, e foi prudente: a física só estuda fenômenos, a realidade última não é do nosso interesse. Não é física, é metafísica. Pois é, então ele foi prudente. Ele falou, nossa caixinha vai daqui até aqui, nós estudamos os fenômenos, achamos as fórmulas e daí dá para fazer um monte de coisas, uma parafernália toda com as fórmulas. Mas o que significa o elétron passar por duas fendas simultaneamente ou ele voltar atrás e passar de novo? Efeito retardado e assim por diante. O tunelamento quântico e todos os efeitos da mecânica quântica. O que significa isso? É filosofia, isso deixa pra lá, mas isso durou 70, 80 anos deste jeito. É preciso explicar para o povo que existe mecânica quântica, colapso da função de onda, etc, tá perfeito. Mas isso é pedaço da história. Para que o colapso da função de onda funcione é preciso explicar para as pessoas que tem que existir uma coisa que seja reconhecida pela pessoa, que é a centelha divina que está dentro dela. Aí juntou as duas coisas, aí o colapso passa a ser uma coisa muito real, muito concreta e cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. O todo faz o colapso da função de onda também. Ele emana o universo, o tal Big Bang de 3 bilhões e meio de anos.
Atrás, o que é aquilo ali? É o colapso da função de onda. Os romanos escreveram de que jeito? Faça-se a luz. Então, é a mesma coisa. Teve a intenção, emanou o universo. O universo está dentro do todo e não teve problema nenhum dentro dele. Emana mais uma dimensão, mais um universo. Isso é extremamente importante que fique entendido. O colapso da função de onda só funciona em larga escala, não para criar vaga no estacionamento. Isso é simples, mas algo mais só funciona com a centelha divina sendo aceita e assumindo o controle da vida da pessoa. Pensa bem o seguinte, o colapso da função de onde é algo inerente ao universo, existe onde existe consciência, ou seja, onde existe consciência existe colapso da função de onda. Muito bem, evidentemente com o livre-arbítrio você pode ter seres positivos benevolentes e seres negativos que se opõem ao todo. É inevitável que isso aconteceria devido ao livre-arbítrio. Tem que se aceitar que é assim e não pode ser de outro jeito, senão tem que acabar com o livre-arbítrio de todos os lados. Cada um escolhe o que quer, colapsa a função de onda. Se um ser que se afasta do todo tem a mesma capacidade de colapso de função de onda do todo, seria um desastre total, seria o que se chama dualidade. Duas forças poderosas antagônicas de igual poder, isso não existe, só existe um poder. Tem forças, mas poder só um. Mas essas forças podem ser muito poderosas porque conhecimento é poder, quanto mais uma pessoa entende de física, mais poderosa ela fica, até um nível imenso. Você pode ver a história do planeta Terra que mostra, quando a física chega num determinado ponto, o que é capaz de fazer os fenômenos. Então, como se poderia ter um equilíbrio nisso? Evidentemente só com metafísica. Pela física todo mundo pode estudar e estar numa escola. Aprende, então é irrelevante. Você pode ter física do lado da luz e do lado negativo, é puro conhecimento, até um certo ponto, até aqui. Além daqui não é mais física, lembram de Niels Bohr? Então, é outro departamento e metafísica é uma coisa extremamente abstrata. E quanto mais abstração, mais difícil de entender, intuir como funciona. Uma coisa está toda intricada na outra. É preciso o nível de iluminação X para se poder entender determinados conceitos abstratos. Isso por si só faz o controle do universo, isso por si só faz com que haja um certo equilíbrio em todo o universo. Por quê? O poder absoluto implica numa capacidade de abstração absoluta. E aí entra uma variável na equação que jamais se imaginou que poderia ser assim. Para que a capacidade de abstração possa ser suficiente para entender como funciona o universo, tem que haver junto dela um sentimento. Aquela energia consciente, ela só consegue expandir a sua capacidade de entendimento da realidade e isso, como falei, entendimento da realidade seria todas as leis físicas, etc, etc. A partir de um ponto só com amor é que é possível amor. Incondicional que é possível ter a capacidade de abstração é uma coisa que está fechada na outra. É totalmente impossível, a partir de um determinado ponto, entender como tudo isso funciona se não houver sentimento. Isso é um autocontrole, uma autorregulação do universo que o todo fez para garantir que o universo seja um lugar em larga escala benevolente. Tem os seres que são contra, mas no macro da situação é benevolente, senão seria um desastre total, se não houvesse esse controle, essa limitação, de que tem que sentir amor para poder entender uma matemática mais avançada, uma física transcendental, e assim por diante. Imagina se fosse só pelo intelecto, a pessoa não teria limite de poder mental. Se fosse assim, os dinossauros ainda estariam andando aqui e nós jamais teríamos aparecido aqui. Porque você imagina a força de um tiranossauro rex e com conhecimento de física nuclear e etc. Se não houvesse o limite para o cérebro do tiranossauro rex entender a realidade e construir coisas e aparatos e tecnologias e naves espaciais e etc, etc. Se não houvesse essa limitação do sentimento de amor, nada impediria que os dinossauros dominassem o universo inteiro para se ter uma única raça no universo inteiro, eugenia total. Por isso que isso não aconteceu, porque para crescer, para adquirir um conhecimento transcendental de como fazer o colapso da função de onda em larga escala, se não tiver amor, não consegue entender e não consegue sentir, porque o colapso não é uma atividade mental, é um sentimento, o que cria é um sentimento. A mente só dá forma. Que carro que eu quero? Eu quero um carro. Tal ano tal, cor tal, modelo tal e etc. Esse é o carro que o ego deseja. Agora para aquele carro aparecer na sua garagem, quem que cria isso? É o sentimento que cria.
É o sentimento que faz a energia se mover. Emotion, se mover para o carro entrar na sua garagem. Agora, qual é o sentimento? É de amor incondicional, então é muito simples. Agora eu já sei dos contra-argumentos. Eu escuto de tudo. Está cheio de gente que não tem sentimento e tem fortunas, e daí? Usando meios de competição pura e simples, qual o limite que se pode conseguir num planeta Terra? Qual é o limite? É vasto. Quanto tem as pessoas mais ricas do mundo? 50 bilhões de dólares? 200 bilhões? Qual o nível de poder que essas pessoas têm? É imenso. É enorme. É uma coisa. Eu não estou dizendo que essas pessoas que têm esse poder não têm amor, não distorçam. Não é nada disso, tem que colocar dentro do contexto. Mas vocês podem ver ao longo da história os grandes ditadores que fizeram grandes guerras. Aí fica bem fácil entender. Mesmo sem amor nenhum, a pessoa conseguiu fazer uma guerra mundial, dominar 3/4 do planeta Terra. Por competição não tem limite de nada, pode se escravizar, acumular, matar, invadir, etc, etc. Chimpanzés contra chimpanzés, qual o limite deste bando aqui? É só o grau de inteligência que o líder tem. Se o líder conseguir conversar com o líder do outro bando, passa a ter quanto? 60, 30. Mais 30 ou 59, vamos supor que ele, líder, tenha que matar o outro líder, aí encontra um outro bando, agora são 59 contra 30. Então, o outro elimina mais fácil ainda. Imagina qual o limite de um bando de chimpanzé que podemos chegar milhões num bando. Bastou que um eliminasse o outro e fosse eliminando, e escravizando os demais, não tem limite nenhum. Portanto, conseguir coisas é só uma função do ego qualquer. Ego que estude, trabalhe, pense, determinação, vontade, ambição, etc. Tem uma fronteira de livre-arbítrio gigantesca neste planeta. Basta olhar a história, os limites são imensos. O parque infantil, a área do parquinho infantil para brincar, é gigantesca, mas nunca chega no parquinho inteiro. Pode olhar a história, vai, falta um pedacinho. Os dinossauros dominaram a Terra toda? Não, por quê? Para aqui. Para chegar neste ponto não consegue, porque aqui está o limite do todo. O todo faz acontecer as coisas mais inimagináveis possíveis para voltar ao equilíbrio. Vai, e volta outro conquistador, vai, outro conquistador, vai, volta. A história sempre volta e claro, sofrimento inimagináveis para esses conquistadores. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então existe um limite, esse conquistador que chegou até aqui, falta só isso, um pouquinho, ele não consegue entender, e ele não consegue aceitar nada do que foi dito aqui neste DVD, número 71. É por isso que ele não consegue, porque o que falta aqui para ele dominar tudo é o amor incondicional, e isso ele não tem. Então ele não consegue. Aí vem a teoria do caos e dá um jeito na situação. Por que que tem teoria do caos? E isso é pura matemática. É assim que funciona. O universo faz assim, ele sobe, desce. Por isso quando sobe, o dominador está pensando, vou dominar tudo, não vai. Chegou em cima, ele desce. N fatores interferem e para aquele caminho e volta no início para começar de novo e ver-se aprende novamente, mais uma oportunidade. Agora, teoria do caos é uma coisa extremamente desconfortável. Se tem uma coisa que tira da zona de conforto é a teoria do caos, é o cisne negro, a coisa mais imponderável, mais inimaginável, mais absurda, mais horrível, mais aterrorizante, mais catastrófica acontece. O que é impossível de acontecer acontece, e isso é ao longo da história. Puxa 6.000 anos para cá e é sempre assim. Então a teoria do caos ajusta todo o funcionamento do universo periodicamente. Agora, se a pessoa está deixando a centelha atuar na vida dela, a teoria do caos é uma força benevolente que só ajuda a pessoa, que só ajuda, promove crescimento ainda mais, evolução mais, prosperidade e tudo mais. Veja bem, teoria do caos não é caótica, não é uma desastre. Não um apocalipse, nada disso. A teoria do caos, na verdade, ela põe ordem na coisa. É que o nome ficou complicado, na verdade ela põe ordem quando o negócio está impossível de administrar. Um conquistador matando milhões e milhões e milhões. Tem que pôr ordem, então existe a teoria do caos que vai pôr ordem naquela situação, mais cedo ou mais tarde, e pronto, tudo volta ao normal. Agora, para quem não está alinhando com a centelha, a teoria do caos aí é considerada caótica no sentido da desordem, da desorganização de tudo, e é verdade, porque se a pessoa não centrou, se a pessoa não está unificada, emanando amor, o entorno
evidentemente será caótico porque se não está alinhado com o todo, está fora de fase com o todo e todo é tudo de bom que pode existir. Se não está alinhado com ele, está sujeito às leis físicas, normais, físicas, químicas, cosmológicas, etc, etc. Aí entra nas leis humanas, a tais leis humanas que regem tudo está debaixo destas leis, ou está debaixo das leis do todo ou está debaixo das leis da criatura e do sistema que as criaturas criam, sejam os mais diferentes possíveis, imaginativos ou catastróficos possíveis. Não importa. Se vocês pegarem os 30 membros do bando de chimpanzés e estudarem atentamente as regrinhas que regem aquela sociedade deles, vocês verão que eles têm um monte de regra de comportamento, econômicas, sociais, familiares, etc. Aqueles 30 têm o microcosmo deles, o que não tem nada a ver com a lei do todo. Então é desta forma que a evolução vai acontecendo ano após ano, século após século, milênio após milênio todo. Aguarda que as criaturas entendem que as regrinhas deles são as melhores possíveis e que não precisa sofrimento para ser feliz, que só precisa de uma coisa para começar: soltar, soltar. Soltar é fundamental, sem esse desapego é impossível, literalmente impossível, haver progresso na vida do ser. Progresso real, verdadeiro, contínuo, vida após vida, é impossível, porque se não solta, quem está no comando é o ego. E o ego vai contra as regras, lei do todo, não tem como ser diferente. O ego serve para a pessoa evoluir. A centelha está encapsulada por um ego, para que ela possa ter a individualidade. Ela tenha livre-arbítrio, porque centelha por centelha é o todo. Então não teria livre-arbítrio nenhum. Para ter livre-arbítrio, a centelha precisa estar coberta por um ego, e esse ego, um quer ser jogador futebol, o outro cantor. E assim por diante, está tudo certo, cada um cumpre uma função. Dentro do universo, é perfeito. Mas esse ego precisa evoluir para reconhecer que tem uma centelha dentro dele, aí ele pode acrescentar ao todo aquela individualidade, toda a experiência que ele teve acrescentada no todo. O todo ganha a experiência individual de cada ser, emanado quando unifica, acrescentou mais aquela conhecimento, habilidade, experiência, etc. Tudo cresce, todos evoluem juntos. Cada centelha tem latente dentro de si, potencialmente esse conhecimento todo, esse poder todo, essa habilidade toda e essas centelha todas, cada uma delas estão dentro de cada ser que existe no universo. Para que o ser tenha acesso a todo esse potencial da centelha que está dentro dela, ele só precisa aceitar a centelha. A centelha é um tesouro indescritível que está lá com todo o conhecimento, toda habilidade, todo amor, tudo de bom que existe no universo está naquela minúscula centelha dentro do ser. O ser pode dispor, pode se beneficiar de tudo isso desde que ele aceite a centelha e deixe a centelha atuar junto com ele. Entre em fase com a centelha, haja uma unificação, uma fusão. Se o ser deixar isso acontecer, não existe mais limite algum de felicidade e evolução que ele pode ter. Então, na verdade, é uma verdadeira tragédia quando um ser resiste a deixar a centelha assumir junto com ele a própria vida, é adiar uma alegria infinita para um tempo futuro sem necessidade. Isso pode ser feito a qualquer hora, a qualquer minuto, segundo. Basta que a pessoa aceite e deixe, não precisa esperar a próxima encarnação, ou daqui a 100 encarnações. Isso é uma coisa que não se deve fazer nunca, racionalizar as encarnações. Já que eu vou ter várias encarnações, deixa para evoluir na próxima vez e aqui agora vai ser a competição. Não, a coisa não funciona desta forma. Pensar desta maneira é uma coisa muito delicada, para falar o mínimo, porque a evolução, ela acontece o tempo todo e a involução também o tempo todo. É um fluxo, não se pode correr o risco de fazer uma racionalização deste tipo. Esse tipo de questão sempre foi levantada quando se falou abertamente de reencarnação há milênios atrás, sempre houve esta discussão teológica em cima disso. A tentação de deixar para a próxima vida, para outra, um dia eu faço e vou empurrando de qualquer jeito. Não é desta maneira que funciona o universo. Sempre se teve muito cuidado com o conhecimento da reencarnação. Por causa disso, as pessoas tinham muita precaução com o conceito, por causa disso, de se adiar a evolução para sabe-se lá quando. Então é uma coisa para ser muito bem pensada. Agora, em termos práticos, não existe nada que a pessoa possa fazer que trazer mais benefícios para ela, vivendo em qualquer planeta do universo, principalmente neste, não por pressão, não por força, não ter ansiedade. De forma alguma deixar as coisas fluírem naturalmente no devido tempo, solta o
Universo, deixa o universo andar naturalmente, tudo terá solução se isso for feito. De forma sincera, soltar. Soltar as dívidas. Isso não quer dizer esquecer que tem dívida. Não pagar as dívidas. Não quer dizer para jogar as dívidas. Tudo na gaveta, não quero mais saber disso porque baterão na sua porta. Não é ignorar as dívidas. Soltar é uma filosofia de vida, é o desapego da coisa. Quando se tem desapego, há progresso. É um paradoxo, mas é a realidade. Toda vez que se tem desapego, há progresso. Por isso que eu levantei no começo o conceito das duas filosofias de vida. Uma eu vou jogar o jogo do mundo, ou seja, eu vou entrar no mundo, e a outra é, eu vou estar no mundo mas não ser mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. O que está no mundo, mas não ser do mundo, este ele paga todas as dívidas dele, porque ele não é do mundo. Portanto, não faz dívidas. Se ele não é do mundo, ele não faz dívidas. Aparentemente, pensa-se que para jogar o jogo do mundo, tem que fazer dívidas. Aí é difícil, porque se você faz dívidas sem ter receita, sem ter ganho, o desastre é certo. E se faz dívidas achando que entrarão pedidos por alguma razão, o problema aparecerá. É muito importante entender isso. É a mesma história de achar que o mês que vem vai, depois do carnaval anda e assim por diante. Chama-se esperança isso. A última que morre. Esperança. Isso nos negócios é a coisa mais desastrosa que pode existir. Por quê? Depois do carnaval anda, então nós podemos fazer dívida agora. Pensa bem o seguinte, essa pessoa que foi comprar o bolo, qual o capital que ela precisa? Vocês estão entendendo? Para ver crescimento não há necessidade praticamente de nenhum capital. Vamos ver um caso extremo. Um mendigo. Ele fica no farol, pedindo esmola, ele nem tem o dinheiro ainda para comprar o chocolate para vender. Ele está ali, ele tem que pedir esmola para comer. Então qual capital que ele tem? Ele mesmo. Perguntinha, será que dá para este mendigo sorrir, desejar bom dia, boa tarde e boa noite, enquanto ele pede alguma coisa? Sorrir e agradecer? Isso chama-se vendas. Até para ser mendigo tem que saber vender a doação que a pessoa dará para ele. Tem que doar de boa vontade. Doou para o mendigo. Feliz o sujeito também fica feliz. Todo mundo fica feliz e todo mundo cresce. Imagina a seguinte situação. Vem uma menina, bate no vidro e precisa de dinheiro. Vamos supor que você tira uma nota de R$2. A menina pega a nota de rasga porque você deu uma miséria para ela. Isso aconteceu. Como que uma pessoa pode progredir deste jeito? Então até para pedir esmola tem que ter alegria. Senão fica muito difícil ganhar. Mas se o mendigo fizer direitinho, ele vai receber um dinheirinho. É só vocês calcularem quantos carros param em cada farol. Vamos supor quantos faróis acontecem ali parados e quantos carros passam ali. Daí faz uma média e verifica quanto que dá por dia e quanto que dá por mês. Eu não vou contar porque já sabe, daqui a pouco vai ter gente nos faróis pedindo. Eu não vou dar o valor que significa isso. Mas eu garanto que com esse trabalho, veja a pessoa. Ganhou um dinheirinho e foi lá comprar o bolo. O mendigo passou do zero capital, agora já vai lá comprar o bolo, compra uma roupa melhor e sai vendendo bolo. Aí 1, 2, 5 ou 10, daí ele tem mais capital e assim vai. Onde está o problema? Onde está o problema para progredir? Zero de capital em zero. Agora imagina alguém que já tem casa, condições e toda infraestrutura, que tem o dinheiro para comprar 4, 5, 100 bolos por vez ou qualquer outro produto ou qualquer outro serviço. Vou fazer comida e vender, ou roupa, etc. Comercializar roupa, compra, revende. Veja a margem de lucro a cada revenda. Cada peça. É só tem o desejo intenso de progredir. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Tem que ser intenso, porque o mais ou menos em uma semana ou duas não acontece. Comprou as roupas, aí já fez reunião com as amigas para oferecer. Ah, não deu. Não consigo juntar as pessoas. Tem estoque, tem as roupas, mas não consigo juntar as pessoas para oferecer. Tem N destes exemplos. Sempre lá no fundo, lá atrás, tem uma questão da filosofia de vida. O ímpeto de ganhar, de produzir, de melhorar sempre, isso é filosófico. Isto é, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. Então imagina, se a pessoa já tem esta concepção que ela está aqui para fazer alguma coisa, que ela está aqui para crescer, para evoluir, para usar o máximo da capacidade dela, ela já sai fazendo. Daí você já pode tirar uma conclusão.
Os que têm o ímpeto, eles já estão lá na frente. O que tem esta falta de fazer intensa são os que têm dificuldade. Vamos dizer, tem muita gente que não tem oportunidade. Mas nós estamos falando do mendigo. Falta conhecimento? No sebo tem livro de R$ 4 à venda. R$ 4, R$ 3, R$ 2. Entra no site dos sebos e veja. E não é livro que não acrescenta nada. São livros fundamentais, um livro que muda a vida da pessoa. Um livro por R$ 3, R$ 4. Falta conhecimento? Não. Há conhecimento disponível? Não. 100 mil anos atrás já passou. Estamos em 2016. Existem meios de a pessoa progredir, seja lá onde for. Mas é preciso ter esta vontade de progredir e persistir. Mais que uma semana, um mês ou 2 ou 3 meses. Porque vai dar trabalho, com certeza. Muito trabalho e cada vez, adivinha? Mais trabalho. E essa é a palavra. Uma das palavras mais complicadas que existem neste planeta. É por isso se vê ao longo da história tal disparidade de evolução. No frigir dos ovos não são as grandes questões econômicas, leis, filosofia, sociologia, etc, etc. Não é isso. Mendigo ele pode sair desta situação, se ele fizer direito. Se ele conseguir tratar bem o cliente dele, que é a pessoa que está no carro parado no farol. Se ele conseguir ter alegria de estar vivo, ele progride. Mas está é a alegria que tem que ter todos. Todos. Não é só o mendigo, é o empresário, é o executivo, é o técnico, são todos. Tem que ter esta alegria, se não houver isso, se houver aquela melancolia existencial é impossível. Impossível. O universo só funciona com alegria. Eu sei que essa é uma pílula difícil de engolir, que a coisa tem que ter alegria para andar. Sem alegria não anda. É só fazer uma experiência. Faz algo com uma alegria interna e intrínseca. Não é alegria, ganhei não sei quanto estou alegre, essa é emoção. Comi um pudim deste tamanho, fiquei alegre, essa é emoção. Alegria é uma coisa interna, flui de dentro, na verdade flui da centelha divina. Mas tudo bem, não precisa nem saber que existe centelha divina. Aliás, quanto destes 7 bilhões precisam saber que existe centelha divina? Aliás, meia dúzia de esotérico. É ínfimo. Bom, se um número significativo de pessoas que existe a centelha divina, tudo já teria mudado. Nem estaríamos aqui falando disso, nem estaríamos aqui falando de dinheiro. Já não haveria problema de dinheiro mais no planeta inteiro, quando um número considerável de pessoas aceitar que existe a centelha divina. Bom, agora quais são as consequências de aceitar a centelha divina? Dentro do mendigo e dentro de mim. E agora? Como é que faz? Por isso que funciona. Se o mendigo fizer isso com esta alegria intrínseca da centelha divina, o mendigo sai daquela situação, é por isso que funciona. O que está dentro do carro continuará com os problemas dele se ele não aceita a centelha divina, mas o mendigo sairia desta situação tranquilamente, porque seria o todo atuando no mendigo e o todo passaria alegria para todo mundo que está ali parado no farol e, se mendigo se transforma num canal do todo, a vida dele muda, praticamente e instantaneamente. Mas é preciso fazer esta experiência, agora não precisa virar mendigo para sentir a centelha, pode ser do jeito que está na sua profissão sem mexer em nada. É só aceitar a centelha divina que existe dentro de cada ser do universo, dentro de tudo que existe no universo. No vírus ameba, chimpanzé tem a centelha divina, evoluindo o ego. Não a centelha, é o ego que está encobrindo ali, que está evoluindo. O único conhecimento que faltaria e falta para acabar com toda a miséria que existe em todo o planeta, é só isso. Mas não precisa sair vendendo bolo e falando da centelha divina, não precisa, só fala de bolo. Vai lá com bolinho e vende que o povo vai ficar feliz, vende na hora do lanche. Você fica associada com o bolo a hora que eles batem papo, ficam felizes, contam piadas. É a hora do bolo e de quem você associaram a sua pessoa com a felicidade daquele momento. Adivinha que os cobradores falaram para você? Traz mais bolo. É isso, eles ficaram felizes. Eles precisam de mais bolo. Aí ela fica mais feliz e todo mundo ganha. Qual o resultado que deu isso? Nada. Parou. Então, no fundo, é uma questão da filosofia de vida de aceitar a centelha divina. Mas tudo bem, isso é outra história, não tem problema, joga o jogo, joga o jogo. Não tem problema, competição, produção, comercialização, divulgação, não haverá problema algum de crescimento se divulgar corretamente. E o que é divulgar corretamente?
Usar os meios que já existem hoje de uma forma eficiente. Mensagem. Divulgar uma mensagem alegre e feliz. Seja produto que for, seja o serviço que for, a divulgação tem que ser alegre. Não haverá limite de pedidos para seu produto, para seu serviço, se isso for divulgado com alegria. Se você vai tirar uma foto para colocar num site, num blog, num Face ou qualquer outra rede, tem que ser alegre. As pessoas têm que olhar isso e têm que sentir que há alegria nesta foto. Sem isso nem posta, nem fala, nem nada. Se não tiver esta mensagem de alegria, é melhor não fazer nada, que é perder dinheiro, tempo, é perder tudo. Então, com todos esses meios à disposição de todo mundo, onde está o problema? Mas a pessoa fala assim: eu não sei escrever. O escrever de onde vem o escrever? Da centelha divina, saiba ou não saiba, vem da intuição. O que deve ser escrito, não pelo ego, pela intuição. Para escrever precisa fazer o quê? Papel e caneta, e escreve. Computador, digita. Sem por ego. É só isso. Então, por mais que se explique e escreve assim, assado, que vai dar certo. Se colocar ego nisso, não consegue. Eu não sei escrever. Esse é o ego da pessoa que não consegue escrever, porque está colocando toda essa resistência ao crescimento, tudo que a gente falou até agora sobre os 30 produtos, esse limite, tudo é isso é o ego. Porque quando batesse nos 30 produtos, se cada um da família pensasse: nós estamos aqui vendendo para a centelha divina, esse é um serviço para a centelha divina, é para ela que estamos trabalhando e vamos continuar, e seja lá o que tiver que fazer, vamos fazer alegremente, todos felizes. Não haveria problema algum, porque não teria ego para ter atrito e reclamações. Aí tem que trabalhar, já estou cansado desse negócio, já ficou difícil, ai que horror. Não haveria isso quando a centelha divina assume e se deixa ela atuar. O assunto começa: vou jogar o jogo do mundo, mas daqui a pouco já virou para a centelha divina, já sei, passou 1 hora e tanto. Apareceu a centelha divina na história, mas só que minha função é passar soluções, ideias, passar conhecimento, passar experiência. Se eu só falar o que não funciona, não vai adiantar nada, nem assistir isso. Mais cedo ou mais tarde vai acabar calhando no soltar. E na centelha? Vai. Se olhar N vídeos pela frente ou 71 para trás, vai cair nesta situação de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Porque é a única solução que existe. Ninguém vai levar a sério isso, para isso ser aceito da centelha. Assumir o controle neste planeta e isso passar a ser uma civilização amorosa, não importa se não agora, um dia, mas a semente tem que ser lançada. Então a questão é simples: dá para jogar o jogo do mundo? Dá a regrinha para jogar o jogo do mundo, compete. Com alegria, sem zona de conforto, sem reclamação, sem ficar murmurando, sem achar que está bom, que está demais, que está vendendo muito, sem nada deste muro de lamentações quando a coisa começar a virar o pedido de 5.000 panetones. Por quê? Pedirão os 5.000 panetones com certeza. A não ser que você tire a divulgação do ar, aí para tudo. Aí acabou e volta tudo lá atrás. Mas se não tirar a divulgação, inevitavelmente chegará num 5.000 panetones. Não tem como, é impossível, a não ser que você vá fazer um produto horrível, aí claro, mas se fizer direito é impossível não ter crescimento. Então esse dilema, digamos existencial, ele tem que ser resolvido antes da coisa começar, é o que eu sugiro. Filosofia antes de começar a pôr o negócio no ar, antes de fazer dívida, de comprar equipamentos, os insumos, antes. Sempre tem conversar antes. Quem serão os sócios? A família? Conversa: olha gente, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos fazer assim. Bom, vai acontecer assado. Assado em 1 semana isso, 1 mês, 6 meses e 1 ano. Só observa, vai explicando o futuro que está lá frente e observa as reações. E na hora que começar a se remexer na cadeira, você já sabe que bateu na zona de conforto. Explica que tem que crescer, que não tem jeito de não haver isso, e se colocar a roda em andamento, a roda gira. Porque evita-se isso. E fica uma história repetitiva. Começa a coisa e vamos fazer, e assim que andou, estanca para a crise existencial. Porque está vendendo muito. Aí cai na situação que eu já expliquei: quanto mais administrar, organizar, mais cresce. Aí não vai ter fim isso? Não vai ter fim. Se quiser ter fim, vende os caminhões, 1 caminhão por mês. Olha quanto vale 1 caminhão. Acaba os caminhões. Crescer é a essência do universo. Essa movimentação
Frenética, essa velocidade frenética que tem um universo organizado. 106 mil quilômetros por hora é normal. Tudo é assim. Em qualquer lugar. Nesta dimensão, na próxima, na outra dimensão, na outra. Para baixo, para cima não tem escapatória. Até para baixo tem crescimento. Tem. Simples. Sabe por quê? Porque tem competição. Para baixo tem competição feroz. É a única regra que tenha poder, mais nada. E quem pode o mais, chora. Menos. Lembram deste velho ditado? Ou cresce. Para cima está no livre-arbítrio de cada uma, mas também. Ficar na zona de conforto não funcionará por muito tempo. Lógico. É uma tentação gigantesca. Assim que estabilizei, vou ficar aqui. Agora não saio mais daqui. Não existe isso. Um dia sai, de um jeito. Ou de outro. A centelha tem que acumular conhecimento, experiências. Vivenciar crescimento de um jeito ou de outro. Quando a pessoa puxa o freio, ela está puxando o freio da centelha. Ela não deixa a centelha crescer, fica encapsulada, parada porque não entra informação, porque não faz mais nada, nem estuda nem trabalha. Nada. A centelha está lá, vamos dizer, desesperada para crescer, para emanar, fazer, ficar alegre e não consegue. Por quê? Está presa dentro de um ser X. Então ficar estável não funciona. Uma dica para avaliar bem os planos futuros. Eu acho que por hoje já tem material suficiente para isso ser pensado, estudado, avaliado, analisado. Autoavaliação. N vezes. Porque pode assistir de novo, assiste de novo, pausa, para e pensa o que quer dizer isso, pensa bastante, não entendeu, volta, continua. Ainda bem que existe esta tecnologia, porque é literalmente impossível uma pessoa atender 7 bilhões de pessoas uma a um. É impossível. Quase que 100% das perguntas são só sobre dinheiro. Todas recaem na situação explicada aqui hoje. Varia o produto, varia o serviço, a situação, mas é pouca mudança, detalhes, as questões de visão de mundo, filosóficas, procedimentos, autossabotagem, zona de conforto, alegria, tristeza, etc, são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. O problema se repete milhões e milhões de vezes, mas é sempre o mesmo, a solução é sempre a mesma. E isso tudo já foi dito há milhares de anos por várias e várias pessoas. Lao Tse falou tudo isso, ele escreveu tudo isso, o suficiente para que toda esta prosperidade pudesse acontecer sem maiores problemas. Então quando você leu tão, está tudo dito lá. Tudo dito. Solta que as coisas andam. Deixa o fluxo do universo fluir. Que a coisa anda, não põe pressão, não põe ansiedade. Agora Lao Tse não poderia descer em mais detalhe porque, senão ele não conseguiria nem passar o que conseguiu passar. Porque soltar, como foi dito, é a coisa mais poderosa que existe no universo. Não tem procedimento mais poderoso que isso. Basta pensar um pouco, que a pessoa chega à conclusão e se puser em prática, então ela não terá dúvida alguma. Por isso que ele falou, o tão não pode ser ensinado, ele tem que ser vivenciado. Isso que foi escrito e passado é mais do que suficiente porque entendido o conceito, basta que seja aplicado. Se fizer isso, todo este problema do jogar o jogo desaparece. Todo problema de jogar o jogo desaparece se a pessoa soltar. Trabalha, estuda e solta. Deixa o feijãozinho nascer, coloca na terra. Água e só esperar, solta o feijão. Se for lá cavar e abrir o buraco para saber o que está acontecendo com o feijão, não vai ter feijão e se deixar ele em paz, ele cresce. Acontece a mesma coisa com tudo que se fizer na vida. Faz o negócio e coloca ele andando e solta os resultados. Aparecerão no devido tempo. Voltando um pouco. Se a moça voltasse forçando, vocês não vão comprar bolo? Vocês têm que comprar mais bolo, eu tenho dívida para pagar, vocês têm que comprar bolo. O que ia acontecer? Acabar a venda do bolo, pressionou, acabou a venda. Como ela foi? Alegre, feliz e sorrindo, vendeu tudo, continuaria vendendo até o fim do século se não parasse. Como já foi explicado. Portanto, nunca forçar, nunca que tudo anda. Não é não fazer nada, é continuar trabalhando, mas não forçar os resultados, não precisa. O rapaz só falou gostei do panetone da minha amiga, veio 5.000 pedidos. Ele não falou vocês têm que comprar o panetone da minha amiga. Ele só falou gostei de provar o panetone. Funciona. Por si só em qualquer situação, não tem situação na vida de uma pessoa que se aplicar o soltar não funciona, sempre o resultado será o melhor possível. O melhor possível nem sempre não é o resultado que você quer, é o melhor possível. Porque se tiver que ser o resultado que
Você quer, aí não é soltar, aí é o ego que quer o resultado. Quando a pessoa aceita que algo pode ser o melhor possível, ela aceita o que vier está ótimo, porque foi a centelha divina que decidiu que aquele resultado é o melhor naquele momento, naquela situação. Isso é o soltar, portanto é de dentro, é vivenciado. E só assim pode haver alegria de viver. Obrigado. Vamos adentrar na filosofia do Zen budismo e taoísmo. Teoria a qual dá suporte para que fique claro o soltar.